bom. Bom estar com vocês mais um tempo, a gente poder orar, pensar um pouco. Eu disse há uns dias atrás dessa minha preocupação do que está acontecendo com a família hoje, e isso está em todo lugar. A gente hoje já não pode mais falar o que acontece na Europa, vai demorar para chegar aqui. Não, o que acontece lá, 10 segundos depois, já está dentro da sua casa, já está no quarto do seu filho, da sua filha. Você não tem como impedir que as notícias ruins cheguem, porque agora a gente vive o tempo da informação, tempo de uma vida virtual. As coisas estão acontecendo todas muito depressa. Aquilo que há um tempo atrás a gente via na televisão, via no jornal, agora a gente já tem na nossa casa algumas coisas muito estranhas. Compartilhei hoje no grupo da igreja. Vamos sentar para almoçar hoje. O João me manda mensagem pedindo dinheiro. Falei, gente, o que está acontecendo com o João? Mas você lê e fala, não é o João, não é ele. E o que leva alguém, que tipo de ser humano é esse que usa o nome, a imagem de alguém, com o fim de fazer mal a uma outra pessoa? Com que finalidade a gente, que coração é esse que é capaz de colocar alguém em risco, de colocar alguém em problemas, que é capaz de tirar alguma coisa de alguém assim de modo intencional, planejado? O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com o ser humano hoje em dia? Hoje eu falei com ele assim, muito rapidinho, eu não li detalhes, não fui atrás de detalhes, né? Aquele moço que lá em Santa Catarina matou 3 crianças, matou uma professora, matou uma agente educacional. O que está acontecendo? Um moço de 18 anos de idade, pelo que eu li lá, um pouquinho que eu li, tinha um emprego, um dinheiro guardado. Ele acorda um dia, pega uma espada, entra numa escola, mata uma criança de 1 ano e 4 meses, uma de 1 ano e 8 meses, uma de 2 anos, a facada, ela mata uma professora, mata uma outra pessoa. Pensei, como que esse pai e essa mãe vai viver naquela cidade? Ou seja, vão pagar uma conta agora por toda uma vida. Tem que mudar de cidade, porque a gente sabe o que acontece em um lugar pequeno. Então, o negócio é terrível. O que aconteceu com esse menino nessa formação dele? Se é um surto, algo aconteceu lá, mas isso aconteceu em todos os lugares. As tragédias vão se repetindo. Qual é o perigo? A gente começar a achar que isso tudo é normal. Embora a Bíblia diga que no fim dos tempos as coisas serão muito difíceis, não quer dizer que a gente tenha que aprovar e nem fazer de conta que o mal está aí, ele está acontecendo, ele está batendo na nossa porta. Será bem? Alguns irmãos se lembram, já há mais de 15 anos atrás, muito mais de 15 anos. Aqui na igreja a gente um dia orou, o Evaldo, né, promotor, nosso irmão em Cristo, falou de uma menina que cantava no coral da igreja, que ele era membro. A menininha foi violentada, estuprada, arrebentada, quebraram ela toda, aqui pertinho da gente. Então essas coisas acontecem há tanto tempo, só que agora a gente está vendo isso todo dia acontecer. A gente começa a assistir, a gente vê aquela mãe, eu falei esses dias, em que se casa com um homem com histórico de violência. Esse homem agride o filho dela, bate no filho dela, machuca o filho dela, causa lesões, e ela continua com esse homem. Então, certamente ele é um doente, mas eu me perguntava também, que tipo de doença essa mulher tem? Que tipo de problema essa mulher também tinha? Porque não é normal um pai ou uma mãe ver um filho ser espancado por uma outra pessoa e simplesmente ficar calado. Por conta de algum benefício financeiro, de alguma vida de conforto. Não estou arbitrando juízo nenhum sobre aquela mulher, nem sobre a família dela,
mas por aquilo que a gente está vendo. Então, assim, as tragédias vão se multiplicando. E o que está acontecendo? Obviamente, a gente sabe, a raiz de todos os males é o pecado. O pecado está fazendo as suas vítimas e em número cada vez maior e cada vez maior. E vai ser assim. A gente vai começar a assistir essas coisas na pracinha da cidade, na casa ao lado da nossa. E não ignore, porque você vai ver isso acontecer. Isso é inevitável. A questão é se a gente está preparado para isso. Se a gente está preparado, por exemplo, para essa pandemia durar mais 10 anos. O seu planejamento financeiro, você já parou para pensar se esse negócio não passar? Se só ficar cada vez pior, você está pensando nisso? Ou você está contando com a sorte? Não, pastor, eu tenho fé, se a nossa fé não nos torna burros. A fé nos torna pessoas que enxergam o que está acontecendo. Porque algumas tragédias vão sendo anunciadas devagarinho, você vai percebendo. Aí volto naquele moço, daqui a pouco eu quero falar sobre isso. Diz a Bíblia que a criança desde novinha já dá mostras do que está no coração dela. Você começa a perceber alguns sinais que aquele filho, aquela filha, um deles é mais manso, mais de diálogo, aceita um pouco mais de problema. Você tem aquele outro que causa confusão. Você tem aquela criancinha que desde novinha já causa tumulto na escola, causa confusão, causa... Você está vendo que o negócio não está direito, que algo não está claro. Você tem aquele menino, aquela menina, que você perguntou, foi você? Ela fala, fui eu. Outro você pergunta, foi você? Não. E ela joga a culpa em todo mundo, e a gente está vendo que não está direito, e a gente vai deixando passar. E a conta um dia chega e chega para todo mundo. Eu não sei se vocês têm o texto aí, eu não falei. Vocês têm o texto da imagem da mensagem de hoje? Tem aí na tela? Aquela imagem da pregação de hoje. Se tiver e puder colocar aqui. Eu não falei com vocês. Estava no zap da igreja, não sei se está aí na tela. Se não tiver, não tem problema. O texto é 2 Samuel, capítulo 18. 2 Samuel 18, verso 33. Segundo Samuel 18, 33. Eu vou ler conforme foi publicado aí no grupo da igreja, nas redes sociais. 2 Samuel 18, 33. Então o pai, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando dizia, meu filho, meu filho, meu filho, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar, meu filho, meu filho. Vamos a Deus em oração, querido. Pai, o Senhor sabe o que a gente está vivendo nesse tempo. Só o Senhor sabe o que de fato está acontecendo. A gente tenta interpretar sinais. A gente tenta entender as placas que a vida nos apresenta. Mas o nosso discernimento é tão pequeno, quase que insignificante. A gente depende do Senhor, Pai. Quantas respostas o Senhor nos tem dado? Quantas vezes as luzes de alertas o Senhor acende? E não posso negar que muitas das vezes, intencionalmente ignorei os alertas do Senhor. Da autodefesa, fraqueza, medo, covardia. Mas eu não posso negar que o Senhor tem falado, não só a mim, mas a todos nós. Tu sabes as muitas ciladas que estão sendo tramadas contra a
tua igreja, contra a família, contra os casamentos, contra os nossos filhos. Tu sabes. Eu rogo a Ti, Deus, que nessa noite, nesse tempo, a gente seja profundamente tocado pelo Senhor. Toque da consciência, do despertamento, do entendimento, para a gente enxergar a nossa família, as relações que dentro dela acontecem, com os olhos do Senhor. Não apenas enxergá-las com os olhos do Senhor, Pai, nos ajude a tratá-las conforme o Senhor deseja que a gente as considere. Aumenta, meu Deus, a nossa compreensão. Aumenta o nosso entendimento. Aumenta a nossa fé. Seja a Tua graça e a unção do Teu Espírito sobre todos que tiverem contato com esta palavra. Minha oração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu disse há alguns dias atrás, aquilo que uma geração permite, a outra geração vai pagar a conta. Falei com vocês recentemente do exemplo na Holanda, um país de berço cristão, e que hoje não é nem sombra do que já foi um dia, do que acontece em toda a Europa antiga, do que acontece nos Estados Unidos. E a gente assiste essas coisas simplesmente acontecerem no Brasil e acontecendo em Ecoporanga, a mesma coisa. E aí eu oro para que o Senhor nos ajude. Você conhece muito bem esse texto, você já me ouviu falar sobre ele. A gente tem aqui o final de uma história trágica, mas que não iniciou, não se desenvolveu e não terminou ali. Ali apenas o grande final da história. De algo que veio acontecendo há muitos anos dentro de uma casa. De um pai que olha para dentro da casa e percebe que os filhos não estavam muito bem. Filhos que olham para os pais e percebem que o negócio também não está muito bem dentro de casa. Só que ninguém fala sobre isso. Ninguém toca no assunto. Então, que há anos atrás foi o mote da seleção brasileira de futebol, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Esse negócio é muito antigo. Foi assim na casa desse homem. Ele foi deixando a vida levar. Quem sabe como alguns de nós têm feito hoje. Ah, mas Deus é bom, Deus é fiel. Eu estou orando pela minha casa, eu oro pelo meu marido, oro pela minha esposa, eu oro pelos filhos, eu oro pelos meus pais. E um dia Deus vai dar jeito nisso. Eu não acredito que seja dessa forma. Mais ou menos assim, se Deus não quiser que eu me encontre com a Jéssica, brigue com ela, então Deus não me deixe encontrar com ela na rua não. Porque se eu encontrar, eu vou brigar. Você entende que tipo de atitude infantil é essa? Então Deus, o problema é seu. Porque se eu me encontrar com ela, é porque você não fez nada. Se eu não fez nada, então eu posso brigar com ela. Eu não sou responsável. Deus não me deixe parar em frente a um computador. Porque se eu parar, eu faço um problema. Então Deus não me deixe. O computador está lá, está ligado, você sabe a senha, e você pede para Deus não deixar. Isso é tolice, me perdoe, mas isso é tolice. É gente que não quer crescer na vida, e quer se esconder atrás de problemas. A gente, quando lê essa palavra, é um pai extremamente angustiado. Porque o filho dele não morreu, o filho dele foi assassinado. E o filho dele foi assassinado por empregados do pai. E o pai tinha dito, olha, procure o meu filho, encontre o meu filho, mas por misericórdia, não toquem nele.
Era uma ordem clara, dada não só por um pai, mas uma ordem dada por um rei, o dono da empresa. O patrão disse: não toquem no meu filho. E quando o empregado encontra com o filho, ele mata o filho. Sem dó e nem piedade alguma. E aqui há para nós pais o primeiro ensino. A disciplina que você nega aos seus filhos, o mundo vai lhes dar de maneira N vezes maior, sem misericórdia, sem graça, sem compaixão, nada, eles vão arrebentar com os filhos da gente. Porque é assim que eles fazem. O que a gente nega em casa, o mundo oferece aos milhares aí. E aqui, o pai que chora, o pai que se desespera, o pai que se angustia e repete: meu filho, meu filho, meu filho, por 5 vezes. Isso é angústia de alguém que sabe que agora a verdade se instala. Aquele menino nunca mais vai estar no colo dele, que nunca mais ele vai beijar seu filho, que nunca mais vai tocar no cabelo do filho, vai sentir o cheiro, nunca mais vai arrumar a cama, porque o menino está morto. Sabe, enquanto houver vida, a gente pode ainda, não importando a idade do filho, ou do pai, ou da mãe, enquanto eles estiverem vivos, não importa a idade, ainda há uma esperança, há uma condição, há um mover de Deus. Mas quando a morte se instala, só nos resta dor, amargura, angústia por atitudes não tomadas. Esse texto nos mostra de modo muito claro uma relação de um pai e de um filho, que no tempo e no momento oportuno não discerniram, não entenderam, não enxergaram, não perceberam que havia uma grande nuvem chegando sobre eles, que a desgraça, a morte, a tragédia estava chegando na casa deles. O pai e o filho não percebem. Raízes de morte, de amargura, de ódio, de falta de perdão crescendo no coração do filho, crescendo no coração do pai, crescendo no coração dos filhos. A casa começa a ser transtornada, mas eles estão acreditando que em algum momento, num passe de mágica, tudo vai se acertar e não vai. Um dia esse menino vai crescer, vai virar homem, aí vai ficar maduro e vai entender. Um dia meu pai vai mudar de vida, um dia minha filha vai mudar. Não aposte nisso. Aí você olha para esse pai, esse homem, esse pai, segundo a Bíblia. Atos fala sobre isso. Davi, Deus diz, era um homem segundo o meu coração. Isso deve nos ensinar algo. Pai e mãe, por mais consagrados que vocês sejam, por mais que você jejue, por mais que você ora, isso não é garantia. Por que não é garantia? Porque eu posso passar uma hora, um dia, uma semana inteira trancada nesse espaço, orando, clamando, chorando, esmurrando o meu corpo. Mas Deus às vezes espera que eu sente, que eu confronte, que eu trate, que eu aponte, que eu aperte, que eu jogue na parede e diga o que está acontecendo. O que você está fazendo da sua vida? Falo tanto para pais e filhos, como para cônjuges, marido e mulher. Davi tinha ótimas intenções. A gente hoje fica olhando alguns nomes, essa semana um registro absurdo, que um pai, se eu estou enganado, registrou o nome do filho dele, Gabriel, Bruno, mas o nome de 3 jogadores do Flamengo. Então não sabe o significado, não sabe o que quer dizer nada, mas vai na moda. Qual é o nome da moda agora? Quem é um ator badalado? Quem é um artista famoso? Vamos botar o nome desse no nosso filho. Esse pai não. Você se lembra muito bem alguns nomes dos filhos de Davi. Por exemplo, Absalão. Davi tem esse filho e diz: meu filho vai ser o pai da paz. Absalão. É o significado do nome do filho dele. Ele tem uma filha chamada Tamar, que significa pequeno palmeira, pequena tamareira, pequena plantinha. É o xodózinho de papai, é a minha menininha, é a minha princesa, meu coqueirinho, é carinho. Tem um outro moço, Salomão,
O nome de Salomão era Gedidias, que significa o amado de Deus. Deus ama meu filho. O outro filho, Adonias, que significa meu filho pertence a Deus. Meu filho eu ofereço para Deus. Um pai que põe esses nomes no filho, tem para o filho os melhores sonhos. Tem para o filho as melhores intenções. Davi gerou filhos, sonhou o melhor para eles, os colocou diante de Deus, tinha as maiores e as melhores expectativas. Agora, conquanto Davi sonhasse, conquanto Davi desejasse, cheio de boas intenções, cheio de grandes aspirações para o filho, meu filho um dia vai fazer faculdade, e vai ter emprego, e vai ter salário, e vai ser um homem de bem, minha filha vai ser bem sucedida, vai prosperar na vida, vai ter uma boa família. Ele está cheio de sonhos, sonhou tudo que um bom pai, uma boa mãe sonha para os filhos. Só que ele não foi capaz de transformar a intenção e a oração e o desejo em atos, em ações. O que aconteceu com esse homem? Algumas coisas a Bíblia nos aponta. Davi, quem sabe, fosse um homem muito ocupado com o trabalho dele. Eu tenho um dito aqui para os pais, já me ouviram falar isso: pai, se você trabalha 7 dias por semana, se você não descansa, você não é um bom pai. Depois eu falo de mim como pai. Você não é um bom pai. Foi-se o tempo que um pai chegava: eu trabalho de 5 à meia-noite, eu trabalho 20 horas por dia, eu me mato para dar tudo que o meu filho quer. Isso não é bíblico. Isso é loucura. Vejo alguns mais jovens aqui que pensam em se casar. Cuidado, para não desejarem uma vida cara demais, que vai demandar de você muitas horas de trabalho para comprarem nada, para conquistarem coisa nenhuma. Davi era um homem muito ocupado, muito trabalho, ele era rei. Não permita que o seu trabalho roube de você o seu primeiro ministério. Qual é a prioridade zero de um homem? Deus. Não é a sua mulher, não é seu marido, não são os seus filhos. Deus é a prioridade. Depois sua família. E aí vem trabalho, vem igreja, mais um monte de coisa. Ele estava muito ocupado. Muita coisa para fazer. Isso não explica nada. Ou explica, mas não justifica absolutamente nada. Davi certamente tinha muita ocupação com a família. Estamos falando aí de cerca de 20 filhos. Imagina essa casa. Por conta do trabalho dele, ele era um turista em casa. Ele gosta de se assentar e conversar, e tomar um café, comer um pão. Você não tinha tempo para isso, não tem um tempo, e está correndo. E cuida de um, e cuida do outro, cuida de um filho, do outro filho, do outro filho, do outro filho. Mas era ocupação demais, sem qualidade. Investia um tempo na família, certamente, mas não havia qualidade no investimento que ele fazia. Faltava alguma coisa com ele, para ele e na casa dele. Ausente nas relações dos filhos. Não havia tempo para convívio, não havia tempo para intimidade. Pais, não adianta você ter sonhos que você tem, nem fazer as orações que você faz, nem guardar dinheiro, nem ajuntar bens. Absalão tinha tudo, tinha dinheiro, castelo, casa, prestígio. Diz a Bíblia que ele era o homem mais bonito daquela geração. Quando ele cortava o cabelo, dava quilos, um homem cabeludo, bonito. As meninas todas sonhavam com ele. Falavam: se eu pegasse esse, não largava por nada, além de bonito, é rico. Ele era o cara. O Instagram dele bombava, todo mundo seguia Absalão.
O creme de cabelo que ele usava, o salão que ele frequentava, todo mundo queria ir lá, porque ele era o cara. Tinha dinheiro para todo lado. A carruagem dele era a carruagem, o último ano, todo ano trocava de carruagem. ABS, airbag, ar-condicionado, cavalo puro sangue, ele era o cara. O pai dele deu a ele todo o conforto. Ele tinha tudo o que um menino e um jovem pudesse imaginar. Ele só não tinha um pai. Ele tinha os presentes do pai. Tinha a herança do pai. Mas não tinha o pai. Davi sabia dar coisas, mas não sabia dar dele. Não sabia doar dele aos seus filhos. E aí você começa a olhar para a casa dele, é preocupante. Porque um homem segundo o coração de Deus, um homem de batalha, de guerra, um homem que enfrentava exércitos. Se olhava e dizia, esse homem como rei não tem igual, como comandante de tropa não tem igual, como empreendedor, como empresário não tem igual, ele é o cara. Mas quando se olhava para a casa dele, era outra coisa que se via. Porque a casa dele, as relações que haviam na casa, falavam do que havia no interior de cada um deles. E sobre isso eu quero considerar com vocês algumas coisas. Davi foi um pai extremamente omisso, calado. E a omissão do pai foi a porta que escancarou toda a desgraça, toda a tragédia. Desgraça quer dizer ausência de graça, tá? Para quem não me ouve falar isso, às vezes eu falo desgraça, se assusta. Desgraça para mim é ausência da graça. Então a omissão de Davi abriu essa porta. A omissão dele, nunca em sã consciência, Davi poderia imaginar que no dia em que ele guardou o silêncio, quando tinha que ter dado uma bronca, uma correção, quem sabe uns tapas no traseiro do filho, ele não fez, ele não sabia que aquilo ia acabar com a família dele. Aí você olha algumas atitudes naquela casa e a gente vê isso hoje acontecendo. Há um filho dele, chamado Amnon, primogênito. Esse filho olha para uma das irmãs, olha para Tamar, e ele fica apaixonado pela irmã dele. Ele deseja ir para a cama com a irmã dele. E ele trama, se faz de doente. Pede o pai, deixa minha irmã tomar conta de mim, não estou passando bem. O pai deixa. A filha vai para a tenda do filho, do irmão. Ele se joga sobre ela. E ela diz, não faz isso comigo, olha o que você está fazendo. Ele não ouve. Ele se deita, estupra, violenta. E quando ele acaba o ato sexual com a irmã, diz a Bíblia que ele a rejeitou por inteiro. Que o desprezo que ele teve por ela foi muito maior do que o falso ou aparente amor que ele julgava ter. Foi algo tão intenso, tão forte, que ele fez. O país inteiro falou daquilo, todo Israel sabia. O pai ficou sabendo, olha, seu filho abusou da sua filha. Está todo mundo falando, você vai fazer o quê? Ele não fez nada. Desvio na conduta sexual. Queridos, por favor, me entenda. Hoje você está em rede, é perigoso o que você fala, né? Eu espero que você entenda o que vou dizer. Há muitos pais roubando dos seus filhos a infância. Eu fico horrorizado quando vejo meninas de 3, 4, 5, 6 anos com um shortinho mostrando a polpa, mostrando o bumbum, topzinho, poses sensuais.
Estão sexualizando nossas filhas lá de baixo. Para você é só um coqueirinho, uma tamarzinha, é uma florzinha. Para um doido, é uma mulher. É um objeto de satisfação sexual. Pais iniciando seus filhos com desejos sexuais muito cedo. Pais que honram e que exaltam o corpo da filha. Você viu o tamanho do bumbum da nossa filha? Você viu? Que honra é isso? Que loucura é essa que esses pais estão vivendo? Que estão exaltando essas coisas, apontando que não deveriam. Meninos tinham que brincar de casinha, de boneca, que tinham estudado, estão aprendendo coisas que não prestam. E os pais são responsáveis. Pai, mãe, guarde o negócio. Eu sou pai, tenho 3. Vai chegar um dia que você vai estar diante de Deus. E você vai prestar conta. Deus vai te perguntar: o que você fez com o seu filho, pai? Onde você estava? Você viu a menina se desviando, você não fez nada. Senhor, eu fui orar. Nós vamos prestar contas a Deus. O irmão estupra, a irmã abusa, envergonha. O pai não faz nada. O outro irmão vê aquilo. Absalão viu. E ele sabia que naquele contexto era pena de morte. Não tinha acordo. Quem fizesse isso seria morto. Davi sabia disso. Davi não fez nada. Sabe o que o irmão fez? Absalão, minha irmã, vem morar comigo. Eu vou tomar conta de você. Sabe o que está dizendo? Nosso pai é covarde. Nosso pai é frouxo. Nosso pai encara gigante. Ele mata inimigos, mas ele é incapaz de confrontar o nosso irmão. Papai é um leão lá fora, aqui dentro ele é gato. Ele é covarde, é frouxo. E ele leva a irmã para ele tomar conta dela. Essa menina ficou na casa do irmão 2 anos. O pai não chamou a menina. Não foi consolar a filha. Não resolveu o problema. Não pegou o filho, deu uma surra nele, uma sacudida. O que você fez, menino? Você está ficando doido. Fez nada. O irmão vê aquilo 2 anos, nada acontece. O que meu pai está esperando? Sequer botou a menina dele no colo e disse: minha filha, foi uma tragédia, mas eu estou aqui, vamos tentar curar esse negócio. Você é minha filha, eu te amo. Eu não cuidei de você, mas me perdoe, eu quero cuidar de você agora. Ele não fez nada. O irmão está cheio de ódio do pai agora e do irmão dele. E o ódio crescendo de maneira gigantesca no coração de um jovem que só esperava que o pai dele fosse justo. E ele sabia que o irmão dele, que havia estuprado a irmã, seria o próximo rei. Veja como que esse moço vai governar com a maldade que ele fez. Ele está aprendendo que quando faz algo de errado, papai e mamãe passam a mão na cabeça. Que tipo de rei ele vai ser, que tipo de mãe ele vai ser, que tipo de pai ele vai ser, que tipo de homem vai ser alguém que tem a mão na cabeça passado o tempo todo. Vai dar problema e vergonha a vida toda. Absalão diz: é impossível que meu pai não vai fazer nada, e daqui a pouco vai dar coroa para ele. Agora o meu pai não cuidou da nossa casa, e agora não vai cuidar nem da nação, vai acabar com a nação. E ele vai odiando o pai dele. Passam mais 2 anos. Absalão não aguenta. E ele planejou a morte do irmão, segundo Samuel 13. Eu vou matar meu irmão. Sabe o que é pior? Todo mundo sabia que Absalão disse que iria matar o irmão dele. Não era novidade no país,
Não era novidade no palácio, não era novidade dentro de casa. Davi sabia que Absalão queria matar Amnon. Havia uma festa da tosquia. Absalão chama o papai e fala: fala, meu filho. Queria que meu irmão fosse caçar comigo, fosse para a roça passear comigo. O coração de Davi diz: tá certo, senão fala, leva seus irmãos também, leva todo mundo. Sabe por quê? Davi transferiu a responsabilidade da educação e da proteção do filho para os outros filhos. É assustador o quanto algum filho ou uma filha acaba tendo que assumir o lugar do pai e da mãe, porque o pai e a mãe são covardes. Irmão, já que meu pai não faz, eu faço. Já que minha mãe não tem coragem, eu tenho. E eu vou resolver esse negócio. Davi não fez nada. No final, Amnon foi morto. Agora se tem uma filha estuprada, um filho morto e um filho assassino. Davi ficou com tanto ódio de Absalão, com tanto ódio, que Absalão fugiu, foi morar com o avô materno, Talmai. Ficou lá 3 anos. Davi não chamou o filho. Você imagina isso? O filho dele matou o outro filho. 3 anos na casa do vô. Davi não foi lá. Uma falsa intenção de querer proteger os filhos, de proteger Amnon, mandou os irmãos tudo para ele, com ele para a roça. Não adiantou. Agora o menino vai morar com o vô. Agora vai não, porque olha, o vô é barra pesada, o vô é duro. O vô vai consertar aquele menino. Me perdoe a grosseria do ditado. Quem pariu Mateus que embale. Não é vô que tem que educar filho de ninguém. Não é vó. Salvo se houver problemas de saúde, de morte. Estou tentando ser mais pausado quando eu falo, para não falar certas coisas, tá certo? Não fico escolhendo palavras aqui. Nada acontece. Agora o vô vai dar um jeito. 3 anos. E o moço, meu pai de fato é um frouxo. Meu irmão fez o que fez, agora eu fiz e meu pai não vem aqui. O pai não faz nada comigo. Aí ele manda um recado para o pai. Pai, eu quero te ver. Você imagina isso? Pai, eu quero falar com você. Aí o pai diz: traz meu filho aqui. Está no palácio. Sai o menino entra. Menino jovem, né? Todo mundo vê. Quando o moço entra, o que Davi faz? Pega o filho, dá um beijo nele e diz: pode ir. Foi o que ele fez. Deu um beijinho no menino. O que ele queria do pai? Pai, me corrija, me ensina a ser homem. Me dá uma surra. Diz que eu estou errado, pai. Me mostra o caminho certo. Eu preciso ser homem. Me ensina a ser homem, pai. Pai não fez. Dá beijinho quando o filho precisava de uma surra, de um conselho, de um abraço, de um aperto. Jogar no chão e falar: meu filho, você está doido. Olha o que você fez na nossa vida. Ele dá beijo. O filho sai dali cheio de ódio e diz: eu vou acabar com o meu pai. Eu vou tomar o reino dele, eu vou destruir tudo que ele tem, eu vou acabar com o meu pai. E ele faz isso, promove a rebelião.
Davi foge, fica com medo. Na fuga, ele deixou alguns ali infiltrados para dar conselho para o filho dele. E deram conselhos. Ele entra em guerra. Absalão perde a guerra, foge. Montado no animal, passa embaixo de uma árvore, muito cabeludo, fica preso nos galhos. O animal vai e fica pendurado. Lembra da ordem? Não mate o meu filho. O que o rapaz fez? O soldado matou o filho dele. Sem a menor misericórdia. Davi pergunta: como é que está meu filho? E aí a resposta foi: está tudo bem. Nós matamos seu filho. Acabou o problema. Davi fica num desespero, angústia. Acabou. Ele nunca quis aquilo para ele. Nenhum pai quer o mal para o filho. Aí eu quero fazer algumas aplicações com vocês então. O que isso nos ensina? Repito, tenho 3 filhos, estou falando para mim também. Pais e futuros pais, não delegue ou não transfira a responsabilidade de educar os seus filhos. Houve um problema de Amnon com Tamar. Davi não resolveu. Sabe o que Davi fez? Vamos deixar o tempo. O tempo cura todas. Não é assim que a gente aprendeu? O tempo cura todas as coisas. O tempo não é remédio não, gente. O tempo não é antibiótico não. O tempo maquia. O tempo esconde. Ele só adia a morte. Ele foi adiando. Absalão mata o seu filho. O que ele fez? Vá para a casa do vô, que o vô vai dar jeito para mim. Pois Davi transfere a responsabilidade para um assessor. Quando Absalão quis voltar para a casa do pai, ele procurou o funcionário do pai. Se eu quiser falar com o pai, eu falo com o empregado dele. Porque o empregado do meu pai tem mais contato com ele do que eu. Quando o empregado liga, meu pai atende. Se o empregado chama, meu pai atende. Se o empregado grita, meu pai vai lá. Agora a mim, meu pai não me ouve. E aí, queridos, que eu vou dizer agora com todo carinho aos pais. Com todo carinho. Não é babaca quem tem que educar filho de ninguém. Não é cuidador que tem que educar filho de ninguém. Não é pastor. Não é escola dominical. Não é creche. Não é estado. Quem tem que educar filho é pai e mãe. Se onde a gente aprendeu que pai e mãe tem que sair e vencer lá fora, estão conquistando o mundo e perdendo sua casa. É assustador o quanto alguns filhos sentam e conversam com a babá, conversam com a educadora, conversam com o empregado, mas não fala com o pai e com a mãe. Quando o pai e a mãe quer saber de alguma coisa, pergunta para alguém: como é que está meu filho? Como é que está lá na escola? Como é que está na rua? Não conversam. A sua responsabilidade, pai e mãe, é educar seu filho. A alma deles vai ser cobrada de mim, de você. Nós seremos cobrados pelas almas dos nossos filhos. Essa conta é nossa. Sua responsabilidade. Primeiro, Davi transferiu responsabilidade, entregou o filho para outro criar. Segundo lugar, Davi encarava gigante, mas Davi não encarava os olhos dos filhos dele. O que um homem como esse
que na adolescência encara um gigante de 3 metros de altura, mata o gigante, não consegue encarar o olho do filho, fala: filho, você está vivendo de modo errado. O que você está fazendo está tudo errado, meu filho. Um autor chegou a sugestão, e é válida a sugestão, embora não estou afirmando, repito, sugestão, que uma das possibilidades pelas quais Davi não confrontou Absalão é porque ele tinha medo que Davi chamasse, o que Absalão falasse assim: pai, quem você pensa que é? Você acha que eu não sei o que você fez com Batseba? Você acha que eu não sei que você deitou com a mulher do seu soldado? Você acha que eu não sei que você mandou matar o marido dela para casar com ela? Você acha que eu não sei o que você fez, pai? Ou seja, você acha que eu não sei do seu passado? Não, pai. Quem você pensa que é, pai e mãe, para falar comigo? Acredita-se nisso. Em nome de Jesus, pai e mãe, se você errou, se arrependeu, pediu perdão a Deus, não tema o juízo de ninguém, encare. Diga: eu errei, eu posso ter feito, mas eu sou o seu pai, eu sou a sua mãe, e é assim que funciona, e é assim que vai ser, quer você queira, quer você não queira. Teve um problema assim, mas eu já paguei diante de Deus e acabou o negócio, é assim. Encare seu filho e sua filha, e se te acusar, ouça. Pode ser que isso mude toda a realidade. Há muitos pais que são super-homens, não contam seus pecados, seus erros, querem passar a imagem de perfeição, e os filhos desprezam e rejeitam quando um pai, uma mãe mente sobre o seu relacionamento. Está na rua, está na porta da igreja, está ali fora, é mãozinha dada, é meu amor, meu bem, meu doce, meu não sei o quê, mas quando tranca a porta, o couro come, o filho, a filha sabe, porque ouve o que é dito no quarto, ouve as brigas, ouve a confusão, e eles rejeitam isso. Pode não te falar, mas um dia eles vão te rejeitar por isso, e vão repetir o modelo. Então conserte a casa, diga a verdade. E quando Davi quis consertar, ele só tinha um corpo diante dele. Não tinha mais o filho dele. Em terceiro lugar, peça perdão pelos erros de hoje. Que negócio foi crescendo, crescendo, crescendo no coração do filho. O moço que esperava hoje, meu pai vai falar comigo. Hoje vai me dar uma bronca, mas ele é meu pai. Eu quero ouvir meu pai. E não, e o pai não fez, e não falou, e não falou, e não falou. E o que não se trata hoje, cresce muito amanhã. O que hoje você trata com um remedinho, amanhã é um câncer que vai te comer de alto a baixo. Não fique transferindo nem adiando problemas. Isso é tão sério. Eu não sei se você sabe dessa história, nesse contexto. Qual era mesmo o nome da irmã que foi violentada? Tamar. Absalão teve um filho, uma filha. Qual o nome que ele deu para a filha dele? Tamar. Sabe o que está dizendo para o pai dele? Você não cuidou da minha irmã, você não foi pai, você foi covarde, eu vou cuidar da minha filha. Eu vou te ensinar como é ser pai. Eu vou te mostrar o que um homem faz quando toca na filha dele. Eu vou te mostrar o que o homem faz dentro de casa. Eu vou te ensinar, pai. Está aqui sua neta, o nome dela é Tamar, o nome da filha que você não protegeu. E eu tomei conta dela. Isso é desprezo pelo pai por inteiro. Você, pai, você é um covarde, você é um fracasso. Eu vou te ensinar a ser pai. E há muitas famílias hoje que o filho está assumindo a casa, que a filha está assumindo a casa, que quando o couro come, a filha põe a cara na frente e vai resolver conta na rua e vai tratar de problema na escola, porque o pai e a mãe são covardes. E esse moço diz: meu pai, você é frouxo. E eu vou te ensinar a ser pai, então. O nome da sua neta é Tamar. Imagina isso. Haviam questões não resolvidas. Acusadores. Esse moço sente ciúme, ódio dos amigos do pai dele.
todos que o pai amou, Absalão começou a odiar. Sabe, pais, tem certas coisas na vida dos nossos filhos que nunca mais vão voltar. São irremissíveis. Nunca mais vai acontecer algumas coisas. Deus tem nos abençoado na igreja, como igreja. Vejo o Carlos, Gebra, menino que eu vi crescer. Curioso falar menino, né, Carlos? Menino. Vejo a Helena, minha doce Helena. E compartilho com ele algumas coisas para ele não fazer o que eu já fiz. Não cometer os erros que eu cometi. Se eu soubesse a quantidade de vezes que eu tolamente, deixei de estar com os meus filhos, com a minha família, para atender gente que não queria absolutamente nada com nada, só tomar o meu tempo. Eu achava que era a coisa certa a se fazer. Tenho claro, algo que nunca apaga. Hoje não sofro mais por isso. Naquela esquina ali próxima a casa da Marlete, vamos para a pracinha. Menino de bicicletinha, vamos para a pracinha com o pai, que era tão raro. Achei alguém diga, pastor, que bom que eu te achei. Não, pode ir que depois eu vou. Semana inteira na igreja. Mas o bendito quer falar com você na hora que você está com a sua família. Quer te contar problemas naquela hora. Quantas vezes eu fiz isso? Não sei qual deles. Um dia falou, não dá para sair com o pai, toda hora chega alguém. O meu trabalho. Não, seu tolo. Seu primeiro trabalho é cuidar da sua família. Minha primeira igreja tem 4 membros. E quantas vezes eu fui negligente com isso? Quantas vezes? Quantos meses sem tirar um dia de folga? Me orgulhar de que eu passo o dia inteiro na igreja, que eu atendia, que eu fazia isso, que eu ia aquilo. Chegar domingo, eu pregar 6 vezes num domingo. Está vendo? Tolo. Meus filhos crescendo. Às vezes sendo injustiçados. Vamos pensar na igreja. Vamos engolir o sapo. Vamos aguentar os cacetes que a vida dá. Vamos pensar na turma toda e a minha casa sofrendo. Eu vendo aquilo acontecer. Não me lembro hoje de deixar os meninos lá, eu saí correndo. Esconde os meninos, eu vinha correndo, os meninos chorando, eu ouvia choro, eu tenho que ir para a igreja. Tolo. Fica um pouco mais em casa. A igreja vai ficar. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes de férias? Vai ter um casamento no sábado. Eu tenho que ir lá fazer. Aí entrava no carro, batia aqui e voltava. Minha família toda lá e eu aqui. Marca o casamento para outro dia. Não, meu trabalho. Não era meu trabalho. Não era meu trabalho. Quantos erros cometidos. Vamos dar uma saída. Fulano, pastor, me dá um minutinho. Ficava 2, 3 horas conversando bobagem, eu achando que estava ajudando. E a minha casa sozinha. Eu sou grato a Deus por meus filhos amarem a igreja, gostarem de igreja. Eu sei que é misericórdia de Deus. Porque às vezes a minha primeira família foi a igreja. Foi. E eu cometi um grande erro com isso. Eu espero, enquanto eu estiver aqui, você não vai fazer isso. Então, se é dia de folga, respeite a folga. E a gente faz essas coisas. Não sei se eu estou cumprindo, digo, eu prometi a você nunca mais deixar você sofrer a injustiça de alguém. Foi?
daqui em diante ninguém nunca mais toque em você injustamente. Porque se tocar em você, vai ter problema comigo. Sou seu pai. E eu sei o quanto eu já errei, gente. Eu sei. E um dia Deus vai me chamar para conversar sobre a minha casa. Eu falo para aquele moço lá atrás, você tem que ser um pai, um homem melhor do que eu. Você tem que ser melhor do que eu. Para a gente terminar. Pastor, como fazer, como resolver esse negócio? Só tem um jeito. O profeta disse: é converter o coração dos pais aos filhos. Como que isso acontece? Repito, não transfira a responsabilidade. A casa é sua, o filho é seu, toma conta. Não ignore os sentimentos que estão dentro da sua casa. Você está vendo que o irmão e a irmã estão se pegando, estão fazendo ameaças um para o outro, umas brincadeiras meio esquisitas. Você está vendo que está tomando um rumo estranho. Intervenha na hora, diga: não é assim. Não fale assim com o seu irmão, não fale assim com a sua irmã. Corte, porque esse negócio vai crescer e pode sair do seu controle. Pais convertidos aos seus filhos não reagem apenas emocionalmente. Filhos, disse alguém, odeiam pais emocionais. Os filhos, eu vou repetir, os filhos odeiam pais emocionais. Se fizer isso aqui, eu vou quebrar tudo, eu vou arrebentar com os filhos. Odeiam essas coisas, essa tolice que a gente inventou. Eu vou lá na rua e vou quebrar tudo. Para com essa bobagem. Menos emoção, menos gritaria, menos brutalidade. Senta e conversa. Estabeleça como as coisas funcionam. Diga como as coisas funcionam. Olha, meu filho, minha filha, não importa a idade que você tem, eu ainda sou seu pai, sou sua mãe. Essa casa aqui é minha, quem manda sou eu, quem põe regra sou eu, quem entra e quem não entra sou eu, o que pode, o que não pode sou eu que digo. Essa casa é minha, um dia talvez será sua, mas nessa casa tem regra e tem lei, e você tem que cumprir. Eu tenho dó de quem casa com menino mimado e com menina mimada, tenho dó, porque a tragédia é anunciada. É botar mais um para causar problema dentro de casa. Ensina o seu filho, sua filha, com o discurso e com o exemplo. Pais que amam e são convertidos aos seus filhos. Quando questionados, não negam. Eu não tenho o menor orgulho para falar isso. Experimentei, eu nunca fui usuário de droga. Mas que eu experimentei, não tenho o menor orgulho. Mas eu preciso falar. De que eu mentia, enrolava meu pai, mentia para minha mãe. Isso não fez de mim um esperto, fez de mim um tolo, um estúpido, um filho burro. Estou falando de mim. Não existe virtude na mentira. Não existe honra no engano. Então chega, filho, o que você está fazendo, te contar um negócio. Eu já fiz e não foi bom. Olha, minha filha, o que você está fazendo, eu já fiz e não foi bom. Você não precisa sofrer o que eu estou sofrendo, ou o que eu sofri, faz diferente de mim. Agora, filhos, respeitem seus pais. Guarde uma coisa, você que é filho, eu sou filho. Minha mãe, graças a Deus, ainda está viva. Muito saudável. Filhos, ouçam. Não despreze um pai e uma mãe que amam a Deus. Porque você está em rota de colisão com o próprio Deus. Não desrespeite seu pai e sua mãe. Um dia eu disse a alguém numa sala de atendimento:
Por favor, foi o que eu disse a alguém, não estou dizendo a ninguém aqui, disse a alguém. Sua mãe pode ser uma prostituta, uma mulher de vida fácil. Seu pai pode ser traficante, assassino, mas é seu pai, sua mãe, respeite. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Não é dizendo que seu pai foi gente boa ou não, honra, respeite. As maiores dores que eu passei com o meu pai, já casado em Vitória, indo para o hospital um dia dentro de um carro, frente ao estádio do Rio Branco, tudo está assim, claro na minha cabeça. Meu pai questionou algo, eu falei um pouco mais alto com ele. Que vergonha, que dor que eu passei, que eu nunca falei alto com o meu pai. Alterei a voz para ele. E eu fiquei com muita vergonha. Hoje vejo filhos que afrontam o pai, que afrontam mãe, que grita com o pai, que grita com a mãe. Meu irmão, se seu filho só está gritando com a sua esposa, o problema é seu, com a briga é sua. Coloca ordem na casa. E olha, a partir de hoje, fala assim com a sua mãe, você tem um problema comigo. E antes de você chegar, ela já estava aqui. E quando você for, ela permanece. Ela é mais importante que você para mim. Então você baixa o tom de voz para falar com sua mãe nessa casa a partir de agora. Respeite seu pai, respeite sua mãe. Você pode ter faculdade, você pode ter diploma, mas a honra virá pela obediência. Filhos, vocês não precisam repetir os erros dos seus pais. Não precisa ter a mesma história que eles. Mude. Não deixe o tempo passar. Você pode não ter a oportunidade de consertar. Cuidado para não repetir a história da sua família. Observe. Você está vendo seu filho começando a fazer o que você fazia antes. Você está vendo mãe e sua filha começando a fazer exatamente igual você fez um dia. Chega e fala, não, vai fazer mais não. Mas você fez, mas eu fiz e não foi bom. Mostre. E por quê? Porque no dia em que o coração dos pais se converterem aos filhos e o coração dos filhos se converterem aos pais, a sociedade será melhor, a igreja será melhor. A lei existe, não é por causa de quem faz o correto, não. A lei existe para o transgressor. É bíblico que se nós obedecermos, vamos escolher o melhor de Deus. Se desobedecermos, vamos escolher juízo e castigo. O Senhor tenha misericórdia de nós, pais. Tenha misericórdia de nós que somos filhos. Não desista da sua casa. Não desista dos seus filhos. Da sua família, lute por elas em todo o tempo, enquanto você estiver vivo, lute por elas. Vamos orar, queridos. Pai, Tu nos conheces. O Senhor sabe dos nossos erros, o Senhor sabe.